Olá, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos para essa nossa conversa de hoje sobre coaching de liderança. Esta é a nossa conversa, né? Sempre aqui no Insta, no Face. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quais são as diferenças de se atender micro e pequenas empresas e de se atender médias e grandes empresas. Como você sabe, eu estou com a minha formação em coaching para pequenas e microempresas e tenho recebido muitas perguntas. Então, eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre quais são as diferenças, porque as diferenças são muitas. Vamos lá, eu vou conversar tanto sobre quais são as diferenças, tanto em termos de escopo de projeto, quanto as diferenças para nós como coach de líderes, ok? Então, se você tem interesse em atender empresas, né, esta live é para você. Vamos lá. Quais são as principais diferenças quando você quer atender micro e pequenas empresas ou médias e grandes empresas? Primeiro, as dores são diferentes e a estrutura organizacional são diferentes, ok? Quando você resolve atender micro e pequenas empresas, né, essas são empresas que, geralmente, microempresas, qual é a estrutura? Geralmente é o proprietário e a equipe, certo? O empresário e a equipe. Pequenas empresas, empresário, 1, 2, 3 líderes às vezes e equipes. Grandes empresas não, né? Você tem geralmente corpo diretivo, né? Vários níveis de liderança e aí o nível operacional, certo? As equipes. Quando você vai atender uma micro e uma pequena empresa, eu vou falar primeiro da micro e pequena, certo? Depois eu falo da média e grande. Micro e pequenas empresas, as dores, né? Quais tendem a ser as dores deste tipo de empresa? Geralmente o empresário, né? Quando abriu, enfim, né? Começou seu empreendimento. Ele começou em função de uma oportunidade ou de uma necessidade, né? Se esta empresa começa a evoluir, né? Só que no começo, aqui tem uma questão importante, no começo o que acontece? Tudo está na mão do empresário, né? Tudo está na mão dele. Por quê? Porque é uma microempresa, né? Ele consegue tocar tudo e estar presente em tudo. A empresa começa a crescer, né? E ele começa a necessitar ter equipe. E é exatamente aí que as dificuldades começam a aparecer. Por quê? Porque uma coisa é quando o empresário, ele consegue estar presente em tudo, né? Outra coisa é quando a empresa começa a crescer e ele precisa começar a contratar pessoas, né? E daqui um pouco até eleger, contratar, promover pessoas à liderança. Porque o empresário, ele geralmente, e uma pesquisa do Sebrae mostra isso, né? Que um dos motivos, são na verdade 3 motivos que levam as micro e pequenas empresas fecharem antes dos 5 anos. E os 3 motivos são, primeiro é planejamento prévio, antes mesmo de abrir a empresa, certo? Mas olhem que interessante os outros 2 motivos, que é exatamente aí que nós entramos, né? O segundo grande motivo é a falta de gestão empresarial. Geralmente os empresários, né? Eles não têm visão de gestão empresarial, muito menos de gestão de equipes, certo? E o terceiro motivo que leva as micro e pequenas empresas a fecharem antes de 5 anos é o comportamento do empreendedor. E é exatamente essas são as dores e é aí que nós temos um grande campo de atuação. Eu não sei se você sabe, mas nós temos no Brasil 6 milhões de micro e pequenas empresas. E o que são micro e pequenas empresas quando eu estou falando, né? Eu estou falando de salões de beleza, eu estou falando de restaurantes, farmácias, lojas, né? Quer dizer, olha aí na sua cidade, quantas micro e pequenas empresas você tem aí na sua cidade. E qual é a grande questão, então, né? Os empresários, quando eles começam a crescer,
né? Eles precisam contratar pessoas. Só que eles não têm a expertise, o conhecimento, na maioria das vezes, tanto de gestão empresarial e dentro da gestão empresarial, gestão de equipes. E o que começa a acontecer? Problemas dentro da empresa, né? E que tipos de problemas? Problemas de entrega, de qualidade, de atendimento. Por quê? Porque estas empresas, as micro e pequenas empresas, também, na sua grande maioria, não tem nada em termos de desenvolvimento de pessoas. Não tem uma área de desenvolvimento de pessoas. O que eles têm? No máximo, um departamento pessoal. Então, não tem ninguém que entenda e faça esse tipo de trabalho. E é exatamente aí que nós entramos, e esta é a principal diferença, uma das principais diferenças das médias e grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, não. Ela já tem uma estrutura organizacional, né? Muitas já têm uma área de RH mais estruturada, né? Que faz os processos de desenvolvimento interno. Então, em médias e grandes empresas, nós, como coach, geralmente entramos para atender o nível de liderança, para fazer o desenvolvimento do nível de liderança. Porque a nível operacional de equipe, os RHs internos dão conta, eles fazem, certo? Em micro e pequenas empresas, não, né? Como eles não têm essa estrutura, a grande demanda, isso é algo muito interessante. Quando você conversa, e quem é da área quem já está dentro de empresa vai concordar comigo, é muito interessante. Quando você conversa com um empresário de micro e pequena empresa, a demanda dele sempre é na linha assim, problemas de equipe. A minha equipe não está engajada, a minha equipe não está comprometida, eu estou com problema de qualidade, a minha equipe está com baixa produtividade. Quando você conversa com empresários de médias e grandes empresas, a demanda deles é: estou com problema na minha liderança, a minha liderança não está conseguindo conduzir suas equipes, a minha liderança não está conseguindo entregar resultados. Vocês percebem a diferença das dores e da própria demanda? Micro e pequenas empresas, a demanda em relação às equipes. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, eles ainda não têm um nível de liderança. Ou se tem, é uma, duas, três pessoas no máximo. Médias e grandes empresas, não. E aí vem a grande diferença, então, de escopo de trabalho. Quando você vai atender uma média, uma grande empresa, o seu escopo de trabalho é em cima dos líderes, de desenvolver as lideranças. Quando você vai atender uma micro, uma pequena empresa, o seu escopo de trabalho é, num primeiro momento, direto, equipe, desenvolvimento dos colaboradores. E, claro, do empresário também. Mas vocês percebem a grande diferença de escopo de projeto, de tipo de projeto e das competências que nós temos que ter? Porque quando nós estamos trabalhando com líderes, os trabalhos de desenvolvimento, tanto treinamentos, workshops, coaching individual, coaching de grupo, é um tipo de escopo. Porque são competências de liderança. Quando você está entrando em micro e pequenas empresas, você vai estar trabalhando com as equipes de colaboradores, que são competências completamente distintas da liderança. Então, seus workshops, seus treinamentos, seus processos de grupo são completamente diferentes. Outra questão. Médias e grandes empresas, né, se trabalha muito com o coaching individual também. Como eu sempre digo, não é pelo coaching individual que geralmente você entra, mas nós também trabalhamos fortemente com coaching individual com o nível de liderança mais elevado, né? Geralmente, gerentes e nível diretivo, nós entramos com coaching individual. Microempresas, micro e pequenas empresas, o coaching individual
ele é apenas para o empresário. As micro e pequenas empresas não contratam coaching individual para as equipes. Não, com as equipes é trabalho de grupo, certo? E qual é para nós? Agora eu já mostrei para vocês qual é a diferença das dores, né? Da demanda. Isso é muito interessante, né? O que eu falei há pouco. Empresário de micro e pequena empresa, se você for conversar com ele, a dor dele, o que ele vai te demandar, o que ele vai te falar é: estou com problema nas minhas equipes. A minha equipe não está entregando, a minha equipe não está comprometida, eu estou com problema de equipe. Quando você conversa com empresários de médias e grandes empresas, e o empresário de médias e grandes empresas, ele não tem mais contato com as equipes. Ele tem contato com os líderes. Então, a demanda dele é: meus líderes não estão dando conta, meus líderes não estão conseguindo fazer a gestão das suas equipes, os meus líderes não estão conseguindo dar resultado. Percebe? É totalmente diferente. E se a demanda é diferente, o escopo dos projetos são completamente diferentes também, certo? Ok? E qual é? Podem ir colocando as perguntas de vocês aqui, certo? Aqui no Insta e no Face, que assim que eu terminar, né, esta linha de raciocínio, que senão eu me perco, né, e aí fica confuso para vocês também, eu vou responder as perguntas de vocês, ok? E quais são as diferenças para nós, coaches de líderes? Coaches que desejam atender empresas, certo? Coaches de empresas que querem ter o seu foco em empresas. Como vocês sabem, eu sempre digo isso porque isso é uma realidade. Trabalhar com empresas é muito mais lucrativo do que trabalhar com a pessoa física, ok? Por isso, um dos nossos grandes focos é a empresa, né? Que você possa entrar e atuar nas empresas. Mas quais são as diferenças para nós, coaches, então, que querem trabalhar com empresas? Vamos lá. Se você está trabalhando com médias e grandes empresas, a sua grande expertise tem que ser em liderança, em desenvolvimento de líderes. Porque é a demanda, ok? Se você quer trabalhar com micro e pequenas empresas, você tem que ter também uma grande expertise no desenvolvimento das equipes. Porque você vai trabalhar em paralelo sempre com as equipes e com o empresário e com aqueles 2, 3 líderes que nas pequenas empresas talvez você já tenha, certo? Então, as nossas competências são diferentes também. Muitos alunos me perguntam assim, agora que eu lancei, né, a formação para pequenas e microempresas. Liana, qual que é a diferença desta formação para a formação em coaching de liderança? A diferença é total. Por quê? Porque na formação em coaching de liderança, nós trabalhamos todos os trabalhos para serem realizados com líderes. Em nenhuma formação minha até então, eu ensino a trabalhar com equipes, certo? Agora, na formação de pequenas e microempresas, para atender pequenas e microempresas, o nosso grande foco é nas equipes, no desenvolvimento das equipes. Talvez agora você diga assim, Taliana, mas o que muda em termos de trabalho? Tudo, porque as competências são completamente diferentes, né? Quando você está falando de uma equipe de colaboradores, as competências de uma equipe de colaboradores é completamente diferente das competências que um grupo de líderes tem que ter. Tanto que a gente sempre conversa, eu sempre converso com vocês, que qual é o maior problema dos líderes? Eles eram excelentes colaboradores, né, com as suas competências de colaborador, super desenvolvida, aí ele vira um líder e geralmente tem grandes dificuldades. Por quê? Porque é outras competências. Então, se você deseja trabalhar com micro e pequenas empresas, você tem que saber trabalhar com as equipes. Em paralelo, você tem que saber trabalhar com o empresário também, certo? Sem dúvida alguma, porque geralmente os escopos de projetos que nós vendemos para micro e pequenas empresas são desenvolvimento de equipes e o trabalho com o empresário. Mas essa é uma outra grande diferença também, né? E é aqui
que muitos coaches não conseguem entrar nas micro e pequenas empresas, né? Primeiro, que não entendem as dores, né, desses empresários. Segundo, na maioria, eu diria que talvez em 95% dos casos, micro e pequenas empresas, um dos grandes problemas é o empresário, sim. E por que é o empresário? Por quê? Porque ele não sabe fazer gestão de pessoas, ele não sabe fazer gestão de equipes, né? Ele não se preparou para isso, né? E ele não tem essa competência na maioria das vezes. Então, de verdade, um dos maiores problemas, sim, está posto no empresário. Só que o que acontece, né? Muitos coaches, quando vão para uma primeira reunião, né, querem vender processo de coaching individual para este empresário. Na cabeça deste empresário, neste momento, né, isso está totalmente fora do escopo. Por quê? Porque para ele o problema não é ele, muito pelo contrário, ele está levando a empresa nas costas, né? É ele que está fazendo tudo. Se ele não está ali, as coisas não andam. Só que nesse momento ele não tem a consciência. E aí ele diz: o meu problema são as equipes, a minha equipe é dependente, se eu não estou lá, se eu não digo, se eu não faço, né? As coisas não acontecem. E claro que a equipe, se funciona desta forma, é por problema na gestão dele. Só que neste momento isso está muito fora do nível de consciência dele ainda. Eu me faço clara? Eu consigo me fazer clara para que vocês possam entender qual é a linha de raciocínio do empresário da micro e pequena empresa? Para ele, é até uma ofensa dizer que o problema é ele. Como que o problema é ele se quem está levando a empresa nas costas é ele? Esse é o discurso. Então, um grande erro e assim, ficando claro aqui, que realmente, na maioria das vezes, o grande problema é ele mesmo. Mas na cabeça dele, isso chega a ser uma ofensa se você falar, né? Então, não é por ele que você entra. Você entra na empresa pelas equipes e fazendo reuniões de acompanhamento com ele, que é onde você vai trabalhando o nível de consciência, elevação no nível de consciência do empresário. Aí sim, você vai trabalhar com ele também, certo? Então, em micro e pequenas empresas, os nossos trabalhos, eles envolvem equipes, os líderes nas pequenas, que aí é 2, 3, mas que vão na mesma linha do empresário, certo? E o empresário. Me faço clara? Me digam aí se faz sentido, né? O que eu tô falando para vocês. Me digam aí. Eu já vou responder, legal. A Nair está dizendo, por que não existe a clareza e a consciência? Nair, e não existe esta clareza e esta consciência, por quê? Primeiro, quando eles criaram as suas empresas, né, eles criaram ou por uma oportunidade, né, ou por uma necessidade, mas aquilo ali é como se fosse o filho deles, né? É como se fosse o filho. E eles deram o sangue, a maioria dos empresários deram o sangue e estão dando o sangue pelas suas empresas, né? Então, para eles, de verdade, é eles que estão ali na ativa, eles estão trabalhando, às vezes, destruindo vida pessoal, tudo em função da empresa, né? Então, para ele, é ele que está carregando essa empresa. Que história é essa que o problema sou eu, né? E nós precisamos ajudar ele, porque, na verdade, quem mais está sofrendo é ele mesmo, né? E é ele não só com os problemas que ele está tendo na sua empresa, mas os problemas que isso está carregando na vida dele como um todo. Isso é diferente já de médias e grandes empresas, aonde se você ainda estiver numa empresa, mesmo que seja numa empresa familiar, essa empresa já tende a estar mais profissionalizada. Então, o nível de evolução, de consciência, já está em outro patamar, ok? Então, eu queria mostrar, eu quero falar para vocês sobre algumas outras diferenças para nós.
é muito mais difícil você entrar em médias e grandes empresas, né? É impossível? Claro que não. Mas a construção da sua autoridade, ela necessita ser muito mais trabalhada. Por quê? Porque tem um monte de profissional querendo atender médias e grandes empresas. E outra, médias e pequenas empresas já desenvolvem muitos trabalhos. Então, o nível de exigência delas em relação a nós é muito maior, né? Por quê? Porque elas não estão começando do zero, né? Elas já têm um caminho trilhado. Então, realmente, elas exigem de nós uma expertise maior, uma experiência maior, né? Micro e pequenas empresas não. A grande maioria nunca fez nada em termos de desenvolvimento, certo? Então, o nível de exigência de comparação é muito menor, né? De exigência até de expertise, né? É muito menor. E tem uma outra questão também. Se a gente for olhar no mercado, né, muitos profissionais querem atender médias e grandes empresas, né? Mas nós temos pouquíssimos profissionais focados em pequenas e microempresas. Então é muito mais fácil de você entrar também, ok? Deixa eu falar um pouquinho para vocês antes de ir para as perguntas de vocês, então, sobre a nossa formação de pequenas e microempresas, né? De coaching para pequenas e microempresas. Acredito que já ficou claro qual é a diferença, né? Nesta formação de coaching para micro e pequenas empresas, o escopo dela é completamente diferente de qualquer formação que a gente já lançou e que a gente já fez. Por quê? Porque o grande foco agora em micro e pequenas empresas é no desenvolvimento de equipes, certo? E na elevação da consciência do empresário, ok? Nesta formação, o que você vai aprender, certo? Você vai aprender a trabalhar com equipes, você vai aprender a fazer workshops e treinamentos para equipes, porque a demanda é por onde você vai entrar. Você vai aprender a fazer reuniões, primeiras reuniões com o empresário. Você vai aprender a realizar as reuniões de acompanhamento com o empresário, que tem exatamente o objetivo de elevar o nível de consciência deste empresário, né? Para que, a partir disso, ele possa realmente investir num projeto maior também de desenvolvimento, tanto da equipe quanto dele, certo? E nessa formação nós também ensinamos, você também vai aprender como é que você atrai estes empresários de micro e pequenas empresas. Então, resumindo, esta é uma formação que vai te capacitar, te preparar para você entrar numa pequena e microempresa e realizar um primeiro projeto, certo? Um primeiro projeto com as equipes e de acompanhamento do empresário, ok? São escopos de projetos que variam entre este primeiro, que claro que a ideia é que depois você continue nesta empresa e venda muitos outros projetos, porque é isso que acontece, né? Essas empresas, como elas nunca tiveram nada, quando você entra e faz um primeiro trabalho bem feito, ela tem muito resultado, isso fica muito visível. E aí o empresário quer fazer mais, porque aí ele vê o resultado, né? Ele viu o resultado e da forma que nós trabalhamos, né, dentro do modelo que nós trabalhamos, que nós ensinamos na formação, você cria um vínculo muito forte com esse empresário também. E ele vai te querer junto por muito tempo, ok? Até o dia que talvez, né, ele vá crescendo, vire uma média, uma grande empresa, e aí o seu foco vai ser, aí sim, só com líderes. Mas não é este o foco no início, ok? Então, a formação de pequenas e médias empresas, de coaching para pequenas e médias empresas, o escopo dela, a entrega dela é realmente que você possa entrar numa micro e pequena empresa, que você saiba fazer a primeira reunião, que você saiba montar um projeto e que você saiba entregar este projeto. Qual projeto? Desenvolvimento das equipes através de workshops e um treinamento em 16 horas
e o trabalho com o empresário de ampliação da sua consciência, para que a partir daí você possa vender novos projetos, ok? Vamos lá. Antes de eu responder as perguntas, vamos lá. Eu estou em fase de lançamento, certo? Em fase de lançamento da formação de pequenas e médias empresas. Essa formação, o valor dela vai ser de R$ 2.497. Este é o valor normal. Por quê? Porque só com um workshop que você venda para uma pequena empresa, um workshop para as equipes, você já vai faturar R$ 2.000, certo? Então, se você vender só um workshop para 2 empresas, você já pagou a formação e já está tendo retorno, certo? Mas nós estamos num evento agora de lançamento. E eu estou com um grupo exclusivo no WhatsApp. Somente para quem estiver neste grupo exclusivo do WhatsApp, eu amanhã vou lançar esta oferta, né? Vou divulgar. E apenas na segunda-feira, somente para quem estiver no grupo, vai poder entrar para a formação, adquirir a formação por um valor mega especial, certo? Muito diferenciado. Mas é só para quem estiver no grupo exclusivo do WhatsApp, certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que muitos coaches não estão conseguindo entrar em pequenas e microempresas. Muitas micro e pequenas empresas necessitam do nosso trabalho e também eu sei que muitos coaches já investiram muito e ainda não conseguem ter resultado. Então, eu vou fazer uma mega oferta, mas é uma mega oferta, um mega desconto em cima dos R$ 2.497. R$ 2.497 para uma formação já está super em conta. Mas somente para quem estiver no grupo VIP, eu vou fazer uma mega oferta amanhã. Mas que vai ter, desculpa, apenas um período de compra. Vão ser apenas 10 horas de compra. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, posso comprar a formação? Pode, mas aí o valor é de R$ 2.497. Então, se você quiser entrar para o grupo exclusivo do WhatsApp, vai no link na bio, desculpa, aqui no Insta, ou aqui no Face, embaixo do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês entrarem no grupo. Este grupo só tem 2 objetivos, certo? Somente 2 objetivos. Um é vocês tirarem as dúvidas sobre a formação e outra é eu apresentar esta mega oferta que eu vou fazer isso amanhã, certo? Só que para entrar no grupo é só até hoje à meia-noite, certo? Depois está encerrado, ninguém mais entra. Esta oferta vai acontecer somente dentro do grupo. Vocês não vão me ouvir falar em lugar nenhum de quanto foi esta mega oferta. E nem vão ver eu abrir ela fora do grupo exclusivo. Porque de verdade é uma mega oferta para pouquíssimas pessoas. Ok? Então, se você tem interesse, vai lá na bio, diz lá grupo exclusivo do WhatsApp, clica lá, tem todas as informações sobre a formação e tem um botãozinho lá que diz: quer entrar no grupo. Só que isso é só hoje até a meia-noite, ok? Combinado? Vamos lá, deixa eu responder as perguntas de vocês então. E se não acharem, podem me chamar aqui no direct, né? Que eu passo o link para vocês. Deixa eu ver quais perguntas nós temos aqui. Anaí, micro e pequenas empresas são assim denominadas pelo faturamento, não é isso? Sim, por 2 questões, Nair. Tanto pelo faturamento quanto pelo número de colaboradores, certo? É isso que define se ela é uma micro ou se ela é uma pequena empresa. Quem não viu as minhas masterclass, eu fiz 3 masterclass aprofundando muito sobre este mercado de micro e pequenas empresas, está lá no YouTube. Vai lá e assiste que eu te dou todo um panorama deste mercado, certo? Só que precisa assistir até amanhã, porque amanhã essas masterclass saem do ar também, ok? Vamos lá. Anaí, departamento pessoal e RH, gestão de pessoas, geralmente é tudo junto? É a mesma pessoa que faz? E na realidade é só folha de pagamento e não cuida das pessoas. Naí, geralmente, né?
aí vai depender da estrutura da empresa, é isso que eu estou dizendo para vocês, né? Geralmente, micro e pequenas empresas, elas não têm estrutura de RH, certo? De gestão de pessoas. O que elas têm é um departamento pessoal que cuida apenas da folha de pagamento, certo? Empresas maiores, não. Já tem uma área de RH estruturada, geralmente grandes empresas você já encontra uma área de RH com gestão de pessoas, né, muito bem estruturadas, ok? Micro e pequenas empresas é em relação a equipes e média e grandes empresas são a líderes, é isso? Acho que você está perguntando do nosso escopo, né, de trabalho. Sim. Micro e pequenas empresas, a demanda são equipes. E nós, como coaches, entramos para desenvolver as equipes e o empresário. E nas pequenas empresas, às vezes, você já tem lá 2, 3 líderes, então você trabalha com todo mundo. Essa é uma grande vantagem da micro e pequena empresa. Você geralmente trabalha com a empresa toda ao mesmo tempo. Então, o impacto e o resultado é fantástico, né? E médias e grandes empresas, quem dá conta do nível operacional são, geralmente, é o próprio RH, certo? E nós, externos, coaches, né, que desenvolvem empresas, atuam em empresas, entramos no desenvolvimento de líderes, ok? Vamos lá. A Andressa dizendo que faz todo sentido, perfeito. Já respondi da Nair, né? Por que não se tem essa clareza? Aí Nair perguntando, esses workshops são os mesmos que eu comprei no combo? Não, Nair. Por quê? Tudo que vocês, eu tenho vários alunos aqui, né? Eu acho que essa diferença é bem importante. Tudo que vocês adquiriram, né, e entraram nos nossos cursos, nas nossas formações até então, era tudo voltado para líderes, certo? É a primeira vez que eu vou ensinar vocês a trabalharem com equipes. Então, tudo que nós vamos trabalhar dentro da formação de pequenas e microempresas, vocês não têm em nenhum outro curso, em nenhuma outra formação nossa, certo? Porque é isso. Todas as demais, o foco era em liderança. O foco é em desenvolvimento de equipes e do empresário, ok? A Thaís, vamos lá. Liana, você se tornou uma inspiração para conduzir um projeto lindo chamado Elos, Empreendedoras. Manda um beijo para a minha equipe da Elos. Um beijo, Thaís, me conta mais sobre isso. Gostei, obrigada, fico muito feliz, mas quero saber mais, Thaís. Me conta aí, né? Me conta que projeto é esse. E o projeto é Elas, isso? Elas Empreendedoras, adorei o nome. Adorei o nome. Mas eu quero saber mais, Thaís. Me conta, me chama aqui no direct que eu quero saber desse seu projeto, certo? Depois eu vou pegar um gancho aqui, Thaís, no teu Elas Empreendedoras e vou comentar um negócio com vocês interessante. Você tem mais alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Fiquei super feliz aí, Thaís. Depois me conta. Vocês sabem que muitas pessoas, né, colegas, enfim, parceiros meus, dizem assim para mim, Liana, por que você não trabalha, né, não tem um trabalho específico para mulheres, né? Eu digo, olha, porque liderança, né, o trabalho com empresas é tanto, a gente trabalha tanto com homens quanto com mulheres, né? E eu, na verdade, quando a gente fala do empoderamento feminino, né, talvez pelo meu perfil, eu sempre digo assim, olha, eu não tenho muito o que ensinar, né, no sentido de que, eu passei por discriminação, porque eu era mulher, não, eu nunca tive isso. E talvez eu nunca tenha tido pelo meu perfil, né? Aí, até que uma amiga minha, a Rose Gonçalves, né, que é uma estrategista na área digital, e ela trabalha só com mulheres, né, na área de estratégia. E um dia a gente conversando, e ela também me fez esse questionamento, eu disse, não, Rose, porque na verdade, para mim, o trabalho com empresas, nós trabalhamos com homens, mulheres, né, e eu tenho a maioria do meu público
né, dos meus alunos são mulheres, mas eu tenho muitos homens também, e para mim não tem distinção no sentido do que eu ensino, né? E aí ela me fez uma definição de empoderamento feminino que eu amei. E faz todo sentido para mim, e aí eu brinquei com ela, digo, bom, agora talvez eu lance alguma coisa para trabalhar o empoderamento feminino. Sabe qual é o conceito dela de empoderamento feminino? Ela diz o seguinte: mulher empoderada é mulher com dinheiro no bolso. Concordo? Faz todo sentido, né? Na verdade, o empoderamento passa por isso, passa pela questão financeira, né? Porque eu só posso ser independente, na verdade, ninguém é independente, né? Mas eu só posso ter também a liberdade do ir e vir se eu me sustento, se eu tenho uma questão financeira que me sustente, né? Aí eu brinquei com ela, aí eu disse, bom, se este é o conceito de empoderamento feminino, esse me fez muito sentido. Então, quando eu leio aqui, Thaís, por que eu contei isso, né? Porque quando eu leio aqui, elas empreendedoras, né? Me parece que vocês devem trabalhar também nessa linha, né? Mulher empoderada é mulher com dinheiro na conta bancária, né? Para também poder fazer tudo o que deseja e quer fazer, ok? Muito bem, pessoal, né? A princípio, vamos ver o que a Thaís está dizendo aqui. Nosso próximo evento tem o nome Empreendedorismo e Desenvolvimento Humano, chamado Entre Elas. Que maravilha! Fico muito feliz, Thaís, fico muito feliz. E muito feliz de colaborar. Eu não tenho dúvida, né, do quanto nós temos a contribuir, né? Nós, todos nós, mulheres, homens, o quanto nós, coaches, podemos fazer diferença, desde que a gente seja sério no que a gente faz, né? Então, para a gente fechar, lembrando, quem quiser ter acesso à formação em coaching para micro e pequenas empresas e quer participar desta mega oferta que vai acontecer apenas no grupo exclusivo do WhatsApp, você tem que entrar até hoje à meia-noite, certo? E de verdade é uma mega oferta, certo? Que você nunca mais vai ver, né? Quem não tá lá no grupo nem vai ficar sabendo e nunca mais vai ver essa oferta, ok? Um grande abraço. Talvez hoje no final da tarde eu volte aqui para a gente conversar um pouco mais, porque tem várias questões que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, porque até o início da semana o meu foco é conversar com vocês sobre esse gigantesco mercado, né, cheio de possibilidades, que é micro e pequenas empresas, ok? Então, quem tiver interesse, estou te esperando aqui no grupo do WhatsApp, né? E quem sabe na formação. Um grande abraço, uma ótima tarde agora já, né? E talvez eu volte aqui à noite para a gente conversar. Um grande abraço, tchau!